Tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nosso tema de hoje é a rebelião de Corá e a liderança autodesignada. A rebelião de Corá e a liderança autodesignada. Nós vamos ver que existem dois tipos de líderes falsos que surgem dentro das organizações, sejam igrejas, sejam empresas, sejam negócios, sejam comércios. Existem líderes que são designados por pessoas e líderes que se designam a si próprios, se auto-intitulam líderes. Então, nós vamos aprender com esse lido episódio de Números, capítulo 16, de 1 até o 33. Nós vamos ler um trecho extenso aqui da Palavra de Deus, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Desde já, aperta aí no aviãozinho, vai compartilhando com outras pessoas, para que o máximo de pessoas, enquanto a gente vai lendo o texto sagrado, possam ir adentrando aqui na nossa live e possam aprender conosco a Palavra de Deus e os princípios, 5 princípios que fazem com que a liderança, o poder dessas pessoas sejam ilegítimos diante de Deus. Presta atenção. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Iom, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Olha só, não eram qualquer um, eram varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, que era a liderança espiritual instituída pelo próprio Deus à frente do povo de Israel. Moisés era o profeta, Arão era o sacerdote, o líder dos levitas, dos filhos de Levi. E lhes disseram, esses homens disseram a Moisés e Arão: basta, pois que toda a congregação é santa, e cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Fizeram uma pergunta e uma afronta aqui de rebeldia e de rebelião. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Então, em outras palavras, Moisés diz: então vamos ver quem é quem é que Deus escolheu, quem é o homem de Deus, quem é que está à frente desse povo, quem é que Deus escolheu para liderar o povo de Israel. Porque aqui nós vemos uma disputa, uma rebeldia, um levante, uma afronta de rebelião contra a liderança instituída por Deus, que era Moisés e Arão. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outros coisa de somente que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? Ou seja, Moisés ainda puxa a orelha deles aqui dizendo: olha, será que vocês não entenderam que Deus chamou vocês para estar ministrando diante do Senhor? Deus não entregou para vocês a liderança, mas Deus entregou para vocês o privilégio de estar servindo como tribo levítica perante o Senhor, diante do povo. E no 10 ele diz: e te fez chegar Corá e todos os teus irmãos e os filhos de Levi contigo? Bem procurais o sacerdócio, ou seja, eles queriam ter proeminência, honraria, lugares mais altos, lugares elevados que Deus não havia dado a eles. Olha que coisa tremenda. Pelo que tu e todo o teu grupo juntais e estais contra o Senhor e Arão, que é ele, para que murmureis contra ele. Mandou, pois, chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Olha a rebeldia aqui. Moisés mandou chamar eles e eles falaram: não, nós não vamos, nós não subiremos. Porventura é coisa de somenos que nos fizesse subir a uma terra que emana leite e mel, para fazer-nos morrer nesse deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Ou seja, olha a afronta aqui
Olha a liderança sendo confrontada, dizendo, olha, já não basta que você tirou a gente do Egito, dizendo que ia levar nós para uma terra que emana leite e mel, ainda você quer se tornar príncipe, líderes sobre nós? Ou seja, Corá e seus rebeldes confrontando a liderança de Moisés e Arão. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que emana leite e mel, nem nos destes campos, vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos desses homens? Pois não subiremos. Olha de novo a afronta à liderança, de novo a desobediência e a rebeldia contra a liderança espiritual instituída por Deus. Então Moisés irou-se muito. E olha que Moisés era o homem mais manso que já pisou sobre a terra. E disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Ou seja, Moisés está reafirmando aqui o seu caráter, a sua integridade e a sua fidelidade aos estatutos do Senhor. Disse mais Moisés a Corá, tu e todo o teu grupo, pondo-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, trazei-o cada um ao seu, perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu. Ou seja, Moisés falou, então vamos ver quem Deus escolheu para estar à frente do povo de Israel. Cada um vai pegar um incensário, nós vamos estar perante o Senhor. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Então nós vemos aqui os 250 homens rebeldes que estavam com Corá e os filhos aqui, né, de Levi, que se achavam, Corá, Datã e Abirão, que era a tríade maligna aqui que estava à frente, afrontando, se rebelando contra Moisés e Arão. E Corá, então, fez ajuntar contra todos eles o povo na porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Olha só, aí veio a glória, a nuvem da glória do Senhor aparecendo diante de toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e Arão, apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei num momento. Mas eles então se prostraram sobre o seu rosto, né, aqui Moisés e Arão, e disseram, ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Quer dizer, Deus já queria fulminar toda a nação de Israel, menos Arão, Moisés e com certeza também Calebe e Josué. Mas respondeu o Senhor a Moisés, fala a toda essa congregação, dizendo, levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantaram Moisés e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciões de Israel. E disse à congregação, desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Olha só, desviai-vos, saiam de perto, saiam da frente, esses homens estão desviados. Esses homens, infelizmente, pecaram contra o Senhor e contra a liderança espiritual do Senhor. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da tenda. Lembrando que aqui é a tenda da congregação, o lugar onde a nuvem de glória pousava sobre Moisés. E então disse Moisés, nisso conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, que era Datã, Abirão e Corá, se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá a todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Olha só a autoridade de Moisés nesse confronto, dizendo, vocês acham que são de Deus? Então vamos ver, se vocês morrerem sepultados ou com alguma doença, como qualquer ser humano, eu não sou enviado do Senhor. Mas, olha o 30, se o Senhor criar alguma coisa inaudita, ou seja, diferente, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor.
Olha só que coisa linda. Então conhecereis que esses homens se rebelaram e desprezaram e pecaram contra o Senhor. E aconteceu, prestem atenção no que aconteceu nessa história. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, ou seja, se abriu. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também com seus homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. E eles e todos os que lhes pertenciam, suas famílias, filhos, desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereceram incenso. Tá bom? Então, nós vemos claramente, terminar aqui. Diz o Senhor a Moisés, dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio, espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar. Né? Por quê? Porque eram incensários de ouro, né? De ouro puro. Então mandaram destruir, derreter e pegar essas lâminas, né, esse metal, e fazer a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Que fique esse memorial por todo o sempre do que Deus faz com aquele que se rebela contra ele. Eleazar, o sacerdote, então, tomou os incensários de metal que tinham trazido, aqueles que foram queimados, e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial, ou seja, por lembrança, para que os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Nós vemos aqui claramente Deus respaldando a liderança de Arão e de Moisés. Nós vemos claramente o trágico fim de Corá, Datã e Abirão, e os outros 247 rebeldes que estavam com ele, apresentando o incenso, que era uma espécie de pavio de incenso, né, que simboliza as orações que sobem diante do Senhor, diante do altar, eles se achando os bonzão, se achando melhores do que Moisés e Arão, se levantando contra a autoridade de Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre liderança autodesignada, ou seja, aqueles que se auto-intitulam, se autodesignam líderes, e como é que Moisés controlou a rebelião de Corá. Então, nós vamos aprender 5 lições aqui que nós podemos aprender nesse lindo episódio da Palavra de Deus. Então, como eu falei, existem 2 tipos de líderes falsos que surgem nas organizações. O primeiro deles, líderes que são designados por pessoas. Lideranças que são levantados por pessoas. Segundo, líderes que se auto-intitulam, que se designam a si próprios líderes, mas que Deus não os chamou. Ou que não deveriam estar naquela posição, se é uma empresa, um negócio, um comércio ou algo assim. Balaão, por exemplo, foi um líder falso do primeiro tipo. Ele foi levantado, ele era um sacerdote levantado, mas infelizmente se corrompeu, se desviou. Balaque o convenceu de fazer uma coisa que Deus rejeitou, que era praguejar e amaldiçoar os filhos de Israel. E o Senhor repreendeu, né, através daquele episódio da mula de Balaão, o repreendeu. Nós vemos que Deus o repreende Balaão por sua arrogância, prepotência, usando indevidamente o seu título de sacerdote e sua profecia para intentar contra a vontade de Deus, os propósitos de Deus e os filhos de Israel. A história dele se encontra lá em Números 22 e 24. Números 22 e 24, você pode ler a história de Balaão, ou seja, um líder que se corrompeu, foi levantado por pessoas, mas infelizmente se desviou e se corrompeu. Corá foi um líder do segundo tipo, aquele que se autodesignou, aquele que se auto-intitulou. O autor Frank Damasio, né, um autor americano, ele escreve que um líder que se designa
a si próprio, toma sobre si a autoridade e a responsabilidade de um ofício espiritual para o qual não foi divinamente chamado. Vou repetir. Um líder que designa a si próprio, ou seja, se auto-intitula, se autodesigna, a si próprio toma sobre si a autoridade e a responsabilidade de um ofício espiritual para o qual ele não foi divinamente chamado. Ou seja, Deus nunca o chamou, Deus não o separou. Não deveria agir dessa maneira, jamais se auto-intitular. Esse negócio de se auto-intitular pastor, apóstolo, bispo, sem Deus ter o chamado, sem ter um reconhecimento da comunidade, sem ter realmente um reconhecimento dos filhos de Deus, de pessoas que estão debaixo da sua liderança, irmão, isso não existe. Não existe. Uma coisa é ser chamado por Deus, outra coisa é ser ordenado no momento correto que Deus o ordenará. Corá foi assim, se rebelou espalhafatosamente e arrogantemente contra Moisés. Se rebelou, se levantou, se auto-intitulou, se auto-designou líder dos filhos de Levi, líder dos filhos de Israel. E desprezou a liderança espiritual de Moisés e Arão. Por vontade própria, de forma presunçosa, nós vemos aqui o orgulho tomando conta do coração de Corá, Datã e Abirão. Corá seguiu um processo de autodesignação, comum a muitos que, de forma ilegítima, buscam o poder. Vou repetir, Corá é um símbolo, é um tipo, é um protótipo de todo líder que se autodesigna e que de forma corrompida, ilegítima, busca o poder. Quais são os 5 princípios que nós vemos aqui na vida de Corá e que nós temos que vigiar e analisar o nosso coração para ver se não estamos caindo na rebelião, na rebeldia, na autodesignação de Corá? Primeiro, ele levou outros a se oporem à liderança existente. Primeiro princípio que nós vemos aqui, na verdade, defeito, erro, falha, pecado, foi que Corá, Datã e Abirão, principalmente Corá, que é o que é mais mencionado aqui nesse trecho da palavra de Deus, levou outros a se oporem à liderança existente. Então, toda pessoa que você observa que se levanta contra uma liderança estabelecida por Deus, reconhecida na comunidade local, ou seja, na empresa, ou seja, no comércio, pessoas que se rebelam, fazem um motim, fazem um levante contra um líder já estabelecido num local, ele está agindo debaixo da rebeldia de Corá, do espírito maligno de Satanás. Ele está se levantando contra os homens que Deus estabeleceu, simbolizado aqui nesse episódio por Moisés e Arão. Segundo lugar, criticou e questionou publicamente a liderança existente. Número 16, versículo 3, você vê isso, ele criticou de forma pública, tentou de alguma maneira envergonhar Moisés e Arão, dizendo: quem é vocês? Quem vocês pensam que é para se tornarem príncipes sobre Israel? Para quererem mandar na gente? Vocês já tiraram a gente do Egito, já levaram a essa terra que vocês dizem que emana leite e mel, mas quem são vocês? Por que nós também não podemos apresentar incenso diante do Senhor? Terceiro lugar, acusou a liderança de coisas que ele próprio era culpado, ou seja, estavam debaixo de culpa, estavam debaixo de ofensas e pecados, rebeldia, orgulho, prepotência, e acusa a liderança de coisas que ele próprio era culpado. Quer dizer, os rebeldes aqui eram eles, os orgulhosos e soberbos não eram Moisés e Arão, pelo contrário, eram eles mesmos. Eles estavam debaixo desse jugo, dessa seta do maligno, dessa cilada de Satanás. Em quarto lugar, nós vemos que considerou pequena demais a posição que lhe tinha sido dada. Quis mais, Nós vemos aqui a sede pelo poder, pela fama, pela ostentação, a sede pelas honrarias, a sede e o desejo por poder. Está lá em Números 16, versículo 10. Ele considerou que a posição que eles já tinham como ministros do Senhor, como filhos de Levi, como os servos do tabernáculo e da congregação, era pequena demais para eles. Queriam uma posição maior do que Deus havia dado a eles. E quinto, continuou reclamando, queixando-se e criando um ambiente negativo. Vou repetir, continuou reclamando, queixando-se e criando um ambiente negativo. Tome cuidado com pessoas que vivem reclamando. Tome cuidado com pessoas que vivem se queixando. Tome cuidado com pessoas que vivem criando um ambiente negativo,
seja dentro das igrejas, seja dentro dos comércios, dentro das empresas. Perceba essas pessoas e arranque, infelizmente, às vezes nós temos que arrancar essas maçãs podres que estão dentro da sacola e que podem contaminar muitas pessoas. É um coração errado, é um coração rebelde, é um coração que está debaixo de um princípio satânico, diabólico, demoníaco. É o que nós vemos claramente aqui em Números 16, versículo 11. Não é de se surpreender que Deus sempre rejeite liderança falsa. E aqui nós vemos claramente a tragédia que aconteceu sobre Corá, Datã e Abirão e 247 levitas, bem como seus bens, seus animais, suas famílias, que estavam se levantando contra Moisés. Nós vemos que Deus repreendeu a Balaão naquele outro episódio, de Números 22 e 24, e levou Corá à morte de forma trágica. A terra abriu, os consumiu, o fogo do céu desceu, matou eles com aquele incenso e ainda os engoliu a terra e todos os seus animais, familiares e bens. Essas lições de liderança podem parecer severas às vezes, né? Quando a gente lê essa história parece até que é severo demais, mas são permanentes, por isso se tornaram memorial diante do Senhor, porque Deus já sabia que isso sempre vai acontecer e sempre acontece. A rebeldia é um princípio que começou lá no céu com Lúcifer e também no Éden com Adão e Eva se levantando contra Deus, e ao redor, dentro da história bíblica, dezenas de vezes aconteceram levantes, motins, rebeldia, levantes contra a liderança estabelecida por Deus. Então não é novidade quando isso acontecer conosco, com as nossas comunidades, nas nossas empresas, nos nossos negócios, o nosso comércio. Lembre-se, sempre isso vai estar acontecendo e sempre nós vamos ter que tratar com situações assim. Por isso precisamos ser como Moisés e Arão, pessoas que buscaram a face de Deus, a orientação de Deus. Deus deu a direção precisa do que eles deveriam fazer e Deus os respaldou. A nuvem da glória do Senhor respaldou Moisés e Arão, os líderes que Deus havia estabelecido à frente de Israel. Então lembre-se, se você é um líder espiritual, um líder empresarial, seja o que for, né? Deus te levantou, você é chamado, vocacionado. Lembre-se que quem vai respaldar você é o próprio Deus, é o próprio Senhor. A gente não precisa se vingar, a gente não precisa retalhar, a gente não precisa pagar o mal com o mal. Deus é o nosso justo juiz. É Ele quem diz: a mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Então é Deus quem vai julgar a nossa causa, é Deus quem vai nos dar a direção de como lidar com essas situações. E lembre-se que Deus sempre fará um memorial para que as pessoas não caiam nesse erro grotesco, que é o erro grotesco da rebeldia e do levante e da liderança autodesignada, assim como aconteceu na rebelião de Corá. Vou repetir os 5 erros de Corá. Primeiro, levou outros a se oporem à liderança existente. Segundo, criticou e questionou publicamente a liderança existente. Terceiro, acusou a liderança de coisas que ele próprio era culpado. O rebelde e orgulhoso era ele. Quarto, considerou pequena demais a posição que lhe tinha sido dada, quis mais do que Deus havia dado. E quinto, continuou reclamando, queixando-se e criando um ambiente negativo. Por isso foi eliminado pelo próprio Deus. Que isso gere muito temor no nosso coração, que com Deus não se brinca. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, tenha um coração sempre humilde, quebrantado, seja submisso, se sujeite às autoridades que Deus estabeleceu na sua vida. A nossa autoridade espiritual está sujeita à autoridade de quem nós estamos debaixo da parte de Deus. Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e a mulher e o homem são cabeça dos filhos. Então, se não estivermos submissos a Cristo, submissos, né, no caso a mulher ao homem e assim por diante, a lideranças humanas que Deus estabeleceu, jamais teremos poder e autoridade no mundo espiritual. Lembre-se, a obediência é a plataforma da sua autoridade no mundo espiritual. Quanto mais obediente você for, maior a sua autoridade no mundo espiritual. Nós não temos autoridade espiritual por nós mesmos, que vem de dentro de nós. Isso não existe, a autoridade é delegada. A autoridade é instituída por uma comunidade ou por pessoas que Deus designou para fazerem tal
encargo, tá bom? Que você seja fiel ao seu propósito, à sua missão, à sua vocação, ao que Deus chamou você a fazer e respeite nas diversas esferas da vida as autoridades que Deus estabeleceu para a glória de Deus, para que Deus seja honrado através da sua vida, da sua casa e da sua família. Um abraço para a Silma Arama, Sara Prado, minha cunhadinha, o Miguelzinho, a Renata Gazi Barros, querida, Leide Nayara, o Nando Garcia, a Sueli Andreazzi, a Mônia Baloni, a Andréia Jardim, a Patrícia Mazeto Feitosa, a Dia Silva Belo, a doutora Natália Sossai, a Renata Couros, Móveis Estilizato, o Fábio Ferreira, o Rildo Almeida, a Luísa Rosa, todos esses queridos irmãos, o Leonel Ruves, todos esses queridos irmãos que entraram agora, que Deus os abençoe. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês. É o que eu peço diante do Senhor, pedindo a graça de Deus sobre a tua vida. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, tua casa, tua família. O Edão também, que entrou agora, um grande abraço. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Um grande beijão. Não esqueça de clicar aqui no link de descrição. Tem os nossos dias de culto, horário de culto, todas as informações da nossa igreja, de como você pode entrar em contato conosco, de como você pode participar das nossas programações. E não somente isso, querido, de como você pode contribuir com esse ministério. Se levante como um cooperador fiel daquilo que Deus está fazendo. Invista na obra do Senhor, para que os céus se abram, chuva de bênçãos venha sobre você, tá bom? Nesse domingo, o pastor Giovanni, pai, o meu pai, estará ministrando no domingo de manhã às 9 horas e no domingo à noite às 19 horas estará conosco, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Um grande abraço, aperta no sininho, dá um joinha no nosso canal do YouTube, também aperta aqui no aviãozinho, compartilhe no seu story, WhatsApp, Instagram, Facebook, compartilhe para que o máximo de pessoas possam aprender sobre essa linda história de liderança autodesignada e a rebelião de Corá, tá bom? Deus abençoe vocês, louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.